Então, Clarissa, me conta, quem é a Clarissa? Como nasceu a Cultivar-se? E como ela tem ajudado pessoas aí ao longo dos últimos anos? A Clarissa é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de viver experiências, de viver situações novas, né? Que gosta muito de explorar outras culturas e de se testar, né? Em cada situação também encontrando em cada experiência vivida tudo o que impacta, né? Tu teres que te adaptar, flexibilizar, como é que tu trabalha a tua presença, como é que tu pertence a esses diferentes grupos, né, que a vida e o caminho vão apresentando, como que estabelece conexões, né, seja numa nova cultura, com um novo idioma, com novos hábitos culturais, né, então isso tem sido muito a Clarissa, sempre foi, né, sempre mudando de cidade, mudando de país, mudando de continente, né, e sempre buscando ter a minha autenticidade no trato com as pessoas, mas obviamente que sendo isso tudo moldado aos padrões culturais, né? Então, ficou muito pautado assim na minha vida, principalmente durante a pandemia, quando eu estava trabalhando na França, usando a máscarazinha em função da Covid, e eu não falava o idioma. Então, a minha forma de comunicar com pessoas idosas sem falar o idioma, com muito pouco recurso de expressão facial, do sorriso, né, de toda a comunicação a partir do rosto, e eu tive que fazer valer a comunicação corporal, né? Como que eu estabelecia conexões com essas pessoas numa situação de limitação na minha expressividade, né? Então foi um desafio, mas é um desafio que também reforça muito a nossa capacidade humana de conectarmos com outras pessoas, inclusive com pessoas com problemas neurodegenerativos, né? Porque sempre tem uma porta de entrada, nem tudo é a partir da cognição e do conhecimento técnico. Então são várias situações que eu vou vivendo e que eu vou aprimorando a minha forma de trabalhar. Para quem começou há 30 anos trabalhando com pessoas dentro de organizações em recursos humanos, né, na área de recursos humanos, e hoje em dia eu ofereço um trabalho bem mais amplo, também que continua sendo de desenvolvimento humano, mas que ele ampliou no sentido de trazer outros recursos, como é a incorporação do movimento, da expressão corporal, como também os três pilares da metodologia da Cultivar-se, que são trabalhar a presença, trabalhar a conexão e trabalhar o pertencimento, que são exatamente pilares que eu vivenciei muito, né, nessa minha vida meio cigana, como eu digo, de ter me experimentado em diferentes contextos. Então eu trago dessa minha experiência própria para dentro da metodologia da Cultivar-se esses três pilares, como sendo a estrutura padrão assim a ser desenvolvido. E o que nós estamos trabalhando com presença? Estamos trabalhando consciência corporal, estamos trabalhando um autoconhecimento, e isso serve tanto em organizações, isso serve com pessoas adultas, isso serve com idosos, né? Então, a metodologia da Cultivar-se, com esses três pilares, onde eu desenvolvo presença, trabalhando e reforçando autoconhecimento, consciência corporal, a parte de conexões, onde eu trabalho a forma de relacionamento, de como me relaciono, quais são os recursos para me relacionar, trabalhando muito com a criatividade, né? E o terceiro pilar, que é o pilar do pertencimento, que é aquela sensação de participar de algo muito maior, né? Então, eu sempre uso uma definição do quando é presença é eu comigo, quando é conexão eu com o outro, e no pertencimento é eu com algo mais, né? Então essa relação de como que a gente transita esses três pilares em diferentes campos de atuação, que pode ser tanto nas empresas, em organizações, trabalhando equipes, trabalhando uma liderança mais humanizada, um trabalho mais de liderança incorporada, né, de poder trabalhar a partir de uma maior consciência do nosso corpo como um todo,
e onde esse desenvolvimento humano ele é feito a partir dessa ampliação de consciência e não só pela aquisição de conhecimentos técnicos, né? Então é a pessoa vivenciando diferentes situações para ampliar a sua percepção em relação a ela mesma, a sua forma de se relacionar e a sua forma de pertencer, né? Isso tudo trabalho na empresa, como também trabalho com pessoas adultas que estão de repente aí com uma vida muito automática ou muito correndo atrás e sem tempo, sem pausa, né? Sem aquele momento de acolhimento de si mesma, né? Aquela pessoa que está sempre dando, oferecendo, cuidando, sempre voltada para o externo, mas que nem sempre tem aquela oportunidade de se trabalhar internamente ou de pelo menos ter uma pausa, né? Uma pausa ativa de atenção, de cuidado, né? E o terceiro campo de atuação, onde essa metodologia é aplicada, é com os idosos, né? Seja idosos com capacidade e mobilidade, né? Capacidade cognitiva, como pessoas com algum deterioro cognitivo, porque se trabalha muito a partir da comunicação não verbal, né? Então, o fato de repente a pessoa ter alguma limitação não interfere o trabalho, né? Isso pode ser desenvolvido. E aí nós estamos trabalhando com esses idosos, principalmente a parte de vinculação, estamos trabalhando a memória, estamos trabalhando a socialização, né? E é incrível ver como que todo esse trabalho, como essa integração toda que eu faço, muito fruto dessa minha caminhada de 30 anos, de trabalho em organizações, de trabalho com práticas corporais, de vivências em diferentes países, aqui no Brasil, o retorno ao Brasil, né, a Porto Alegre. Então, tudo isso são como espirais, né, voltas de uma espiral em que eu vou passando por situações, mas que eu nunca sou a mesma, né, cada vez que eu transito ela, as transito. Então, ter essa experimentação toda e trazer toda essa bagagem para ajudar pessoas no seu desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento humano, é um desenvolvimento de habilidades humanas, é trabalhar um resgate da essência do ser humano, que muitas vezes a gente está perdendo isso, se perde isso, né? Em função de exigências sociais e culturais do momento. Então é voltar para aquela coisa mais genuína e ver como que a partir disso se alavanca a produtividade, como a partir disso melhoram as conexões, seja entre equipes, seja equipe e liderança, seja no âmbito familiar, com amigos, ou seja, com a relação com a própria pessoa, com o seu autocuidado. Então é um trabalho, assim, é uma metodologia integrativa. Trabalho muito com a criatividade, muito com a expressividade, a partir da possibilidade da pessoa, a partir do que ela traz de recursos naquele instante, do que está disponível. Eu trabalho incluindo o movimento corporal, mas não é uma aula de dança. Ele é um trabalho mais terapêutico, em que ele traz um autoconhecimento, ele ajuda, a pessoa sente mais bem-estar, se relaciona melhor, mas não é uma terapia, né? E também não é aquele curso técnico onde eu vou estar falando o método, como que vai se desenvolver a liderança, como que vai desenvolver ou melhorar uma relação ou diminuir conflitos entre pessoas, somente a partir de conceitos, né? Então, é vivenciar, é experimentar situações em que o corpo está envolvido na íntegra, né? Eu não trabalho só com a cabeça, só com a parte mental do raciocínio, mas também a parte expressiva, o movimento, né? E como que quando nós entramos e nos permitimos estar numa situação, numa experimentação e nós estamos conscientes de tudo que vai acontecendo, esse é o melhor aprendizado, porque é uma forma de aprendizagem vivencial, experimental, né? Eu estou vivenciando, e quanto mais presente eu estiver nisso, mais eu vou ampliar
toda a minha consciência, seja em relação a mim, seja em relação ao que está ao meu redor, seja em relação à vida, num âmbito assim mais amplo, né? Então, é um trabalho que eu posso explicar para as pessoas, mas a melhor forma de entendê-lo é vivenciando, é participando das vivências, das experiências, que elas são tanto em forma de palestra, de vivência, de um workshop. Isso vai depender da necessidade de cada cliente ou de cada pessoa, né? Pode ser intervenções individuais, podem ser intervenções grupais, ou uma intervenção única, isolada, ou uma outra continuada. Tudo depende, né, do propósito, do objetivo que se quer, e isso tudo vai sendo construído com cada pessoa. Então fica o meu convite para que venham conhecer, experimentar, né? E é isso, é isso.